Henrique, parabéns pelo cenário, a localidade. A pergunta é, ficou aquela incógnita no filme, na hora que o filho morreu, se ele levou um tiro ou foi atropelado? Ficou aquela incógnita no filme, eu queria saber se você pode me responder. O que aconteceu na verdade? Isso. Na verdade do livro, na verdade do filme, E tudo isso. Porque na verdade do Júlio, ele foi um acidente de carro, né? O filho morreu, mas era uma outra idade, outro tempo, não era mais um menino, né? Correto, mestre? Acho que ele tinha 13 ou 14 anos. Né? E na história do filme é um carro que atropela o menino. Eu espero que isso tenha ficado mais ou menos. Percebo que talvez não tenha estado tão óbvio. Caramba, erramos. Ele foi atropelado, gente. Levando o táxi, o carro voltar depois. Foi um atropelamento. Pigosi, como você se sentiu, a Fabiola, fazendo um personagem no filme, a Fabiola convivendo com o marido e o Marcos na hora que entrega os presentes para a família? Foi um processo muito interessante e foi fundamental para mim ter a Fabiola do meu lado. Ela tinha... Quantos longas você já tinha feito? Não. 20, tudo bem, você conta a idade também, é legal. E era meu primeiro longa, então a gente foi um pouco antes e a gente passou um tempo juntos ali em Belém e a gente fez uns exercícios nossos de descoberta, de entendimento desses personagens, de ensaio. A gente descobriu muita coisa, a gente juntos, né, a gente improvisando e tentando descobrir sobre essa relação, sobre esses personagens. Então foi muito interessante ter essa bagagem que a Fá trouxe para mim nesse sentido. E aí com o tempo eu fui entendendo que esse personagem era mais de desconstrução do que construção, sabe? Era desconstrução de absolutamente tudo, dos conceitos morais que a gente tem, de culpa, apesar dele carregar muita culpa, de tudo, é um cara desconstruído, né? E o quanto a gente se adapta a tudo, né? Se você... Enfim, todo mundo sabe, né? A Hannah Arendt, por exemplo, falando da banalidade do mal. Esse cara mata um, ele mata dois, ele mata três, né? Eu encontrei no meio da minha pesquisa, assim, eu ouvi um cara falando que ele falou exatamente essa frase: o ser humano é um produto do meio onde ele vive. Se ele é treinado para matar, ele vai matar. Se ele é treinado para morrer, para viver, para não matar, ele não vai matar. É igual um cachorro. Se você treina ele para atacar, ele ataca. Assim, não. Então ele vai se acostumando. Então é isso que a gente tem que se despindo dessa coisa e tentar buscar um vazio que esse cara tem, né? Porque ele também não tinha prazer em matar, ele não é um psicopata, né? Então foi um processo de mergulho aí, né? Importante dizer, talvez a coisa mais importante para mim dizer é que esse filme, no fundo, é um filme sobre o respeito à vida e é um filme sobre o amor. Para falar da vida, a gente usa a morte. Então acho que essa é a coisa principal, que eu acho que a razão principal pelo qual eu me interessei a contar essa história. Depois, se tiverem perguntas mais específicas, estou aqui. Sou eu? Vai ter uma ordem. Bom, gente, bom, vocês acabaram de ver o filme, eu acho que eu adoro essa história, eu acho uma coisa completamente encantadora no sentido de descoberta de emoções, assim, que loucura que é tudo isso e sentir tudo isso e vivenciar tudo isso. Então, pra mim, foi o que mais me atraiu nesse filme, um exercício de ator muito interessante, muito profundo pra mim, muito novo também, um desafio bem interessante como ator. E como artista, eu acho que esse filme é uma denúncia interessante para se falar. E não uma denúncia de impunidade, eu estou falando de uma denúncia da falta de educação e cultura que a gente tem nesse país. E isso transforma qualquer um em vítima de qualquer coisa, é uma massa de manobra, né? O Júlio é uma vítima porque é um cara que não tinha acesso a nada nesse sentido e foi colocado nesse lugar. E como a gente se adapta a tudo, né? Então, enfim, foi o que me interessou nesse filme. Por isso que eu tô aqui com vocês. Bom dia a todos.
olhando a cara de vocês, não tenho ideia do que vocês estão imaginando no filme, pensando sobre ele, quais são as questões que vocês vão levantar. No filme eu interpreto a Maria, que é uma personagem também já sem muito, já com destino já quase que certo para ela, né? Aquela vida ali, seguir em frente, e de repente ela dá de encontro com esse cara e vive milhões de situações, inclusive a familiar, a amorosa, a de voltar para o lar e ser feliz, né? Que hoje, inclusive, é uma instituição quase que totalmente falida, né? Graças a Deus, porque as pessoas hoje estão se expondo e falando mais sobre essas questões, assim, e ainda mais do poder da mulher, do feminino, né? Que ali é totalmente apagado e submissa e resignada. E foi bem interessante fazer esse trabalho, e principalmente por estar com meu parceiraço, que foi o primeiro filme dele, quer dizer, a ser rodado, porque agora já está rodado, né, gente? Agora milhões de longas e filmes e tal, mas foi uma experiência fantástica, assim, estar no Brasil profundo e enxergar tudo lá de pertinho, né? Essa realidade que ainda acontece. Ah, não, você tem o seu. Vou falar no meu, pode falar. Ah, não, é o meu. Pessoal, bom dia, boa tarde, Jana. Para mim é curioso estar aqui porque eu sou jornalista, como a maioria de vocês, e não sou estrela como esses três aqui. E é interessante estar lá de cá da brincadeira. A história do Júlio, vou tentar ser bem breve, como o Henrique falou. O que me levou a escrever o livro sobre a história dele foi que é uma história realmente extraordinária de um cara comum, né, uma família pobre, que entra no mundo da pistolagem, como vocês viram no filme, só que ao mesmo tempo ele é um ser humano muito interessante e de um certo modo bom, porque ele é bom pai, é bom filho, bom marido, só que tem essa profissão, digamos, pouco usual, né? E quanto mais eu ia conhecendo o Júlio, mais eu via que a história dele era fantástica. E para mim, como escritor, é sensacional, né? Quando o Henrique decidiu fazer o filme, e quando a gente teve para contar essa história, pessoas como o Pigossi, a Fabiola, o Matheus Nastergalli, o André Marcos, que fizeram trabalhos fantásticos. Então, assim, ver tudo isso na tela, e eu sou cinéfilo, é realmente algo maravilhoso para mim. Espero que vocês tenham gostado e vamos conversar, né? Bom dia, eu agradeço pelo interesse, espero que vocês tenham gostado do filme. Estamos aqui para responder a qualquer pergunta. Então vamos lá. Começar, pode? Ela é muito blocada, assim, né? Ela muda rapidamente. E o Henrique queria que fosse cada uma Maria. E aí eu achei isso um desafio muito interessante, assim. Fora toda a história de contar, a coisa do livro, essa loucura que é, e viajar também para o Brasil, mais profundo, para o Jalapão, contar essa história naquele lugar, Palmas, né, que eu estava na escola quando Palmas surgiu, é tudo muito, muito interessante, o roteiro era interessante, a equipe era uma equipe, essa equipe desse filme é uma equipe muito competente. A TV Zero, que eu já trabalhei, o Henrique foi a primeira oportunidade. A gente teve um trabalho de mesa gigante, a gente destroçou muito tudo, assim. Foi bastante interessante e o maior ponto mesmo era estar em cena com esse cara aqui, assim, porque a gente já é amigo há muitos anos, a gente tem uma parceria já há muito tempo, e era o primeiro filme dele e era um desafio para todo mundo, assim. Então meio que calhou duas coisas muito legais, assim, de estar junto com ele dividindo um projeto grande, e essa mulher que eu tive que tentar entender o porquê daquele comportamento tão diferente do meu, né? Tão lá atrás, tão sem perspectiva, sem vontade, com uma vontade, mas que vai até ali, assim, né? Sem conhecimento, sem educação, sem cultura, sem direitos, sem entender a posição dela na sociedade como mulher, assim. Então aquilo também é muito legal, falo daquilo. Ir para um lugar, visitar um lugar que eu vi na minha infância, com relação a pessoas muito próximas, e tentar até trazer um pouco daquilo lá para cá, assim. Foi muito interessante fazer esse filme, por esses motivos. Giovana, do Bloco Cultural. Isso. Pode falar. Dá pra ouvir?
Giovana, do Blá Cultural. Eu queria saber, assim, as imagens do filme, a fotografia, eu achei incrível, né? E aí eu queria saber onde foi filmado e se na parte natural, né, na parte de natureza e tudo mais, se teve aplicação de filtro ou se você usou as imagens reais mesmo do lugar, se você se aproveitou da cidade e tudo mais, ou se teve aplicação de algum filtro. E para você, como foi compor o seu personagem? Se você teve que treinar com arma, empunhadura, essas coisas, ou se foi algo que você já conhecia de algum filme ou alguma coisa que você já tinha vivenciado? É um privilégio trabalhar com um virtuoso da fotografia como o Azul Serra. Claro que para fazer o filme a gente usa todos os recursos necessários, de filtros até o grading, não sei como se fala, a questão de cor. Color grading. Então, sim, usamos tudo necessário para fazer com que a fotografia ajudasse a contar a história. Né? O fundamental é isso. Então, sim, usamos filtros. Mas o Jalapão é de uma beleza assustadora. É uma natureza bruta, É de uma bizarra de grandiosidade. linda. Aquela lagoa do mergulho. A gente tem foto do Jalapão e não é bonito. A foto não é bonita, não cabe na câmera, não beleza, cabe, aqui, é uma você loucura. vê, É um dos lugares mais lindos que eu já fui, assim, de natureza. E é uma grandiosidade que te faz sentir realmente uma Nada. pequena Realmente parcela do universo, que é o que a gente é. Então eu acho que isso também foi muito interessante na construção do personagem, entendeu? É você existir naquele lugar, é você ser dali, né? A história já está sendo... Olha o que fundo que você tem, só exista ali, né? Então, de novo, eu falo da desconstrução, né? Que esse cara existe ali. Eu acho... tá uma bajulação, isso tá um saco, mas eu acho a Fabiola muito isso como atriz. Ela, pra mim, é céliga, assim, ela é um camaleão. Qualquer fundo que você coloque ela existe ali de verdade, seja na Bahia, seja no Jalapão, seja em qualquer lugar. Mas é verdade, então é isso, né? Você sentir o lugar e você existir dentro daquele lugar. Então a fotografia foi super importante para esse processo, foi o que eu falei, o processo de desconstrução. Inclusive a questão da arma também foi desconstrução. Eu vim em seguida de um personagem que fazia um policial, onde ele segurava a arma de um jeito, existia todo um procedimento a lidar com armas. E aí eu tive que desconstruir, ele nunca fez um treinamento de arma, ele pegou uma arma quando ele era moleque, entendeu? E atirava com o tio. Isso era legal dele tentar ter uma pegada estranha, que não era uma pegada de profissional, uma pessoa que pega numa arma, tem uma mira, uma pontaria ali, mas não é um cara expert, assim, tem mais... Ele tem um talento nato, né, com mira, mas ele não tem um procedimento profissional, principalmente... Né, como polícia, segurar no chão pra não pegar ninguém. Você anda lá e fala com a arma aqui, e brinca aqui, né? O cara não tem isso. Então, enfim, acho que tudo isso ajuda a fazer isso. Gente,